Segunda semana do Advento, temos um evangelho um pouco diferente hoje. O evangelho que parece tão cheio de alegria, tão cheio de fé. Termina o evangelho dizendo: todos glorificavam a Deus, estavam fora de si, glorificando a Deus de tanta alegria pelo que eles viam acontecendo. Parece a gente participando de uma festa. Depois de um ano inteiro, que quanta coisa a gente passou, quantas coisas a gente enfrentou, e agora a gente vem louvar e agradecer, bendizer a Deus. O tema de hoje é esse. Vimos coisas maravilhosas. Vimos um Deus que cuida de nós. Vimos um Deus que está do nosso lado, que enche nosso coração de alegria. É isso que falava o Evangelho para os discípulos. Eles se enchiam de alegria. Estavam fora de si, louvando, bendizendo, glorificando a Deus. O tema que a gente vai falar hoje é essa alegria. E a experiência que eu quero que a gente faça hoje, nesse dia de novena, é essa mesma alegria desses seguidores de Jesus. Olha que interessante como começava o Evangelho. Jesus estava ensinando, vieram fariseus, vieram doutores da lei de várias regiões para escutar Jesus. Aquele povo que falava mal, aquele povo que pediu a crucificação de Jesus, aquele povo que não aceitava as palavras de Jesus, vinham de fora para escutar ele. E quando Jesus começa a fazer a cura, a primeira resposta deles: quem esse homem pensa que é? Só Deus pode perdoar. Por que ele está fazendo isso? As pessoas que vieram escutar Jesus não vieram com o coração aberto. Mas existia junto aquela multidão que louvava, que bendizia a Deus, que estava fora de si, exaltando de alegria, porque estavam com o Senhor. E agora a gente escolhe que lado que nós estamos. Do lado daquele que critica ou do lado daquele que se alegra? Vamos ficar de pé um pouquinho? Para resumir tudo que eu vou falar hoje, eu quero lembrar de uma música que eu escutava quando era lá criança, de antes dos anos 2000 para trás. Eu acho que vocês conhecem, mas eu não vou estragar a novena, eu não vou cantar. Eu vou pedir ajuda do ministério. Pegou nós de surpresa também, né? De surpresa também, vocês também de surpresa, e vocês também vão ajudar. Pode cantar junto, pode ajudar na palma também, por favor. Agora gira. Aleluia. O sentimento mais precioso pelo nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Obrigado. Salva de palmas para eles. Aí, agora a gente pode sentar. Já acordamos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É isso que o Evangelho vem falar para a gente hoje. Jesus estava ensinando, veio um grupo de pessoas com um paralítico numa cama e não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Subiram no telhado da casa,
tiraram as telhas, jogaram o paralítico lá pelo buraco, e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Perdoar os pecados. Talvez na cabeça de ninguém Jesus ia fazer isso. O grupo tinha fé que Jesus ia curar. Levou o paralítico lá porque queria que Jesus curasse. E o evangelho ainda dizia isso no começo, para confundir a gente. Os fariseus, os doutores da lei, escutavam Jesus, e por causa do poder de Jesus aconteciam muitas curas. E Jesus vai perdoar o pecado. A primeira cura que Jesus quer fazer é a cura do coração. É o coração que precisava de cura, não era o corpo. E Jesus percebia isso. E quando os fariseus começaram a falar mal, o que Jesus fez? Dizia o evangelho, Jesus, sabendo do coração deles, sabendo do que passava no pensamento deles, então Jesus falou, Jesus sabe tudo o que passa aqui dentro. Quando a gente para e começa a celebrar uma novena, e começa a celebrar uma Eucaristia, é por causa de um Deus que conhece o nosso coração. E um coração que ama o Senhor tem que ser um coração cheio de alegria. Quantas vezes nesse ano nós carregamos dores no coração? Quantas vezes nós carregamos ferida no coração? Quantas vezes nós carregamos mágoa? Quantas vezes nós carregamos desejo de vingança? Quantas vezes nós carregamos ódio? E aquele que conhece a Jesus carrega um coração cheio de amor. Essa é a experiência. É isso que Jesus quer nos propor nesse dia. E é por isso que ele nos deu uma mãe. Uma mãe que enfrentou dores. Lá no nascimento de Jesus, eles levaram Jesus no templo para pagar a oferta do filho que nasceu. E o Simeão, velho profeta, pegou a criança no colo e agradeceu e louvou a Deus porque carregava Jesus nos seus braços. E depois olhou para Maria e disse, uma espada de dor vai transpassar o seu coração. Uma espada de dor, a mesma dor que Jesus sentia na cruz no seu corpo, Maria sentia na sua alma, vendo seu filho morrendo na cruz. E aí foi suficiente para ela continuar de pé. Não derrubou Maria, permanecia firme, porque era um coração que conhecia o amor de Deus. Essa alegria Jesus convida a gente para experimentar hoje. A primeira leitura começava dizendo isso, alegre-se terra deserta, na solidão está cheio de alegria, sai desse caminho. Vai ter um caminho reto, que até os tolos conseguirão enxergar o caminho da alegria do Senhor. Quantas vezes nós vivemos longe dessa alegria? Quantas vezes nós vivemos longe dessa presença de Deus? Quantas vezes o nosso coração, no lugar de encher da alegria que vem de Deus, se encheu com outras coisas? E olha a experiência do evangelho de hoje. 4 amigos levaram um homem paralítico. Quem que estava cheio de fé? Quem que se esforçou? Quem que carregou o outro? Quem que foi quebrar as telhas? 4 amigos. E quem que recebeu a cura? Aquele outro que estava doente. Talvez para a gente seja assim. Talvez a gente enfrentou tantas dores nesse ano que a gente não conseguiu enxergar o caminho. O caminho que a primeira leitura diz que era fácil, que é o caminho reto. Talvez a gente não percebeu. E aí nós temos uma mãe que nos indica o caminho. Celebramos a festa de Nossa Senhora, não porque Nossa Senhora é deusa, não porque Nossa Senhora faz milagre, não porque Nossa Senhora salva, ela não faz nada disso. Ela nos mostra o caminho de Jesus, ela carrega Jesus no colo, ela nos aceita como filha e ela aponta, façam tudo o que ele vos disser. É o caminho que nós queríamos descobrir, esse é o caminho da alegria. Maria faz o papel daqueles amigos, quando a gente não consegue caminhar, quando nós somos paralíticos, quando nós estamos cheios de pecado. Maria é aquela que nos leva, que nos carrega no colo. Toda quarta-feira a gente celebra a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É Maria segurando Jesus. O chinelinho caído, porque diz que Jesus estava com medo e correu para o colo dela, e caiu o chinelo no meio do caminho, e ela abraça. E Jesus carrega e segura forte a mão da mãe.
porque ela protege. E é a mesma coisa que Maria faz com a gente quando nos reunimos aqui. Vimos coisas maravilhosas. Esse é o tema que nós estamos celebrando. E o que foram as coisas maravilhosas que o Evangelho nos disse? As pessoas exultavam, glorificando a Deus e dizendo: vimos coisas maravilhosas. Nós vimos um Deus que é misericordioso. Nós vimos um Deus que conhece nosso coração. Nós vimos um Deus que nos perdoa. E o perdão de Deus é tão grande que Ele aceita até a fé do meu irmão para me salvar. Olha como é grande nosso Deus. E aí vinham os fariseus reclamando: quem esse homem pensa que é? Quem ele acha que ele é para poder perdoar alguém? E aí ele vai além do perdão da alma, além do perdão do coração, ele nos dá a cura. Ele cura aquele paralítico para ele poder voltar a andar. E isso Jesus quer fazer com cada um de nós, mas para isso nós precisamos de um coração cheio do amor de Deus. E um coração cheio do amor de Deus é um coração agradecido. E um coração agradecido é um coração cheio de alegria, como aquelas pessoas que estavam fora de si. Nós cantamos isso agora. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. A alegria está no coração de quem experimentou o amor de Jesus. E a alegria não é só ficar pulando e sorrindo à toa. A alegria é um coração agradecido. Vamos inclinar um pouco a nossa cabeça e pensar nesse ano. Mais anos, né? Faz 3 anos que não tinha festa aqui. Quanta coisa a gente enfrentou em 3 anos. Quanta gente a gente perdeu que a gente amava. Quanta dor. E Deus estava lá. Na hora da dor, Ele não deixou a gente sozinho. Quantas vezes Maria carregou a gente no colo? Conversa com Deus agora. Fala disso para Deus. Agradeça a Deus, porque Ele deixou a gente chegar até aqui. Porque Ele continuou do nosso lado. E quantas vezes nós tentamos desviar? Quantas vezes o meu coração, que era para estar cheio de amor, teve cheio de ódio? Quantas vezes eu me enchi de tristeza, de maldade, e Deus continuava lá, pronto para perdoar. Teus pecados estão perdoados. Nós temos um Deus que não quer olhar para o nosso pecado. Nós temos um Deus que nos enche de amor, indiferente de quem nós somos, indiferente do caminho que nós fizemos. E esse Deus quer encher nosso coração de alegria. Onde que eu preciso de Deus na minha vida? Onde que está difícil? Onde que eu acho que eu não consigo mais sozinho? Fala para Deus. Oferece isso para Deus. Como aquela multidão que se apertava para ver Jesus. Hoje estamos aqui com chuva agora, louvando e bendizendo a Deus. Que a gente não seja como a multidão dos fariseus, que gosta de julgar, que gosta de apontar o dedo, que gosta de criticar. Que a nossa vida não seja assim. Deus nos deu esse mundo inteirinho para a gente aproveitar, para a gente ser feliz, para a gente curtir as coisas da vida. E quantas vezes nossa vida foi reclamação? Quantas vezes nossa vida foi olhar para o lado ruim das coisas? Imagina Deus como um pai, trazendo o melhor presente que tinha à nossa vida, e a gente não aprende a usar. Conversa com Deus e pede para usar bem, para experimentar essa alegria, para mudar o foco. Certa vez Pedro pediu para andar nas águas com Jesus e Jesus disse: venha. E Pedro começou a andar. Quando ele desviou o foco, começou a olhar a onda, ele começou a afundar. E Jesus estende a mão e ele olha para Jesus de volta e se levanta. Agora é a hora da gente olhar para Jesus. Peça para Maria essa graça
de Maria como mãe nos carregar no colo e nos ensinar o caminho do seu filho, nos apresentar o lugar da graça, descobrir a alegria verdadeira, a alegria que não acaba mais, a alegria de ser filho, de ser filha de Deus. Que na nossa vida nós possamos falar, como aquela multidão do Evangelho, vimos coisas maravilhosas. Nos alegramos, louvamos, bendizemos a Deus, porque vimos coisas gloriosas, que a gente consiga na nossa vida ver essas coisas boas, olhar o lado bom da vida, viver o lado bom e feliz ao lado de nosso Deus, que a gente descubra a alegria daqueles que servem, daqueles que conhecem a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece, que a gente faça experiência, que a gente conheça e que a gente viva ao lado desse Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,